Uma criança de 10 anos era violentada sexualmente há pelo menos 4 anos pelo seu tio, até que engravidou fruto do estupro e teve que recorrer ao aborto legal para ter alguma chance de futuro. De vítima, essa criança foi transformada em uma assassina por extremistas de direita e fundamentalistas religiosos. É por essa menina e tantas outras todos os dias no Brasil que nós precisamos falar de cultura do estupro e essa epidemia de abuso infantil que está ocorrendo no Brasil. Salve, salve! Eu sou Simone Nascimento e seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Antes da gente seguir com esse papo, não deixa de se inscrever aqui embaixo e positivar o vídeo para que ele alcance mais pessoas. A criança de 10 anos que foi vítima de abuso sexual constante praticado por um familiar durante no mínimo 4 anos só teve a violência revelada porque engravidou. Não fosse isso, talvez o abuso durasse muito mais tempo. Sempre em silêncio, como costuma se dar a violência sexual contra crianças, perpetuada pela cultura do estupro. Infelizmente, essa cultura está em todos os âmbitos da sociedade. Ela é um conjunto de valores, ideias, comportamentos que afirmam que o nosso corpo está à disposição para ser violado. O estuprador muitas vezes é um conhecido. 50% dos casos contra as crianças, como a menina de 10 anos, são cometidos por parentes e conhecidos da vítima. 50% dos casos acontecem por meio do uso da força física ou da ameaça. Infelizmente, só 10% dos casos chegam ao conhecimento da polícia. De acordo com DataSUS, o total de estupros no Brasil cresceu 50% entre 2015 e 2018, de 29 mil para 45 mil, com aumento proporcional entre meninas de 10 a 14 anos. Os dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2018 ainda revelam que o número de abusos entre as crianças negras é maior que em comparação às vítimas declaradas brancas. Gente, 45% das crianças de 1 a 5 anos vítimas de violência sexual são crianças negras. Infelizmente, 20 mil meninas não têm acesso ao aborto legal por ano no Brasil após engravidarem de estupro. Só que agora, na pandemia do coronavírus, a situação ela pode ser ainda pior. Isso porque, em 2020, um relatório da organização não governamental, a ONG World Vision, estima que até 85 milhões de crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos poderão se somar às vítimas de violência física, emocional e sexual no planeta. O número representa um aumento que pode variar de 20% a 32% da média anual das estatísticas oficiais. O confinamento em casa, essencial para conter a pandemia do coronavírus, ele pode acabar expondo meninas e meninos a um maior número de incidência de violências possíveis. A infância ela é violada dentro de casa. No Brasil, 90% dos casos de violência sexual e outros tipos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem no ambiente familiar, praticados por quem tem o dever legal de proteger as vítimas, mas acaba sendo seu algoz. Muitas vítimas jamais, serão educadas para reconhecer a violência ou ainda denunciar a violência que vivem. Vivemos uma verdadeira epidemia de abuso infantil, com números cada vez maiores de violência. As crianças sofrem com a cultura do estupro desde pequeninas. Basta a gente lembrar que muitas vezes nós meninas escutamos mais esse tipo de frase na infância. Ei menina, não senta de perna aberta, senta que nem uma mocinha. Do que esse tipo de frase, filha, se tocarem você em qualquer lugar que você se sentir mal com isso, fuja na hora e conte para alguém de confiança. Isso porque a cultura do estupro normatiza que mulheres sejam sexualizadas desde muito crianças, quando na verdade o problema não está na roupa ou na forma que a gente se comporta, e sim na pessoa que comete o abuso e na sociedade que se cala diante da violência. A cada hora, 4 crianças ou adolescentes são abusadas no país e uma delas será abusada por um parente, dentro de seu lar. Garantir o direito ao aborto para aquela menina de 10 anos era trazer o mínimo de recuperação da infância e da vida dela.
Mas isso não é tão simples no Brasil. Mesmo estando na lei, não são todos os estados e municípios que garantem a lei. A menina que morava em uma cidade do Espírito Santo teve o aborto legal autorizado por um juiz que seguiu o Código Penal brasileiro, mais especificamente o artigo 128. No entanto, teve seu direito negado pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, o RUCAM, e teve que realizar o procedimento em outro estado. Felizmente, apesar de tudo que rolou naquele dia, seu direito foi assegurado. É preciso vencer a cultura do estupro e a epidemia do abuso infantil. Para isso, o Estado precisa criar mecanismos para uma cultura de emancipação, fim da violência e abuso. Para isso, o Estado deve proteger, mas infelizmente o Estado também perpetua essa cultura. Um exemplo disso foi ver tantos parlamentares na frente do hospital onde a menina fez o procedimento de aborto legal, tentando impedi-la de fazer aquilo. Segundo uma reportagem da Carta Capital, projetos de lei da Câmara contrários ao aborto legal bateram recorde em 2019. E não à toa, a Damares Alves, fundamentalista religiosa de extrema-direita, diante do caso da menina de 10 anos, soltou uma nota dizendo que garantiria o suporte para ela ser mãe. Mas criança nenhuma tem que ser mãe, tem que parir. Criança tem que ser criança. Ela, uma ministra, ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou ainda, Jair Bolsonaro, que já se referiu à própria filha como fruto de uma fraquejada, ou seja, inferiorizando a menina em relação e comparação aos seus outros 4 filhos homens. Para acabar com essa cultura do estupro e a epidemia do abuso infantil no Brasil, é necessário entender a importância de apoiar a luta pela educação que combata a violência, por uma educação sexual de qualidade e focada no consentimento. Além disso, entender que políticos e projetos de lei que tentam dificultar políticas públicas contra a violência sexual estão perpetuando a cultura do estupro e do abuso infantil. Para denunciar qualquer tipo de abuso e violência contra crianças e adolescentes, diz que 100 de qualquer cidade do país. Basta de cultura de estupro, basta de epidemia do abuso sexual infantil contra crianças no Brasil. Se você achou esse vídeo importante, não deixe de compartilhar ele nas suas redes sociais e deixar um comentário aqui embaixo. Nós estamos juntas. E inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Queria dizer também que eu tô lá nas redes sociais através do @SimoneAnós pra gente seguir trocando aquela ideia. Até mais!